Olá, aqui é o Rodrigo e neste vídeo eu vou te mostrar como você pode hoje mesmo sair da estaca zero e aprender a desenhar cartoon no nível profissional. E eu não estou falando em cópia, estou falando de você desenhar a partir da sua imaginação, colocar para fora aquilo que você idealizou, está pensando ou até mesmo que um cliente pediu para você. Tudo isto através da minha metodologia, nos quais eu uso dois conceitos básicos: a blocagem e a comparação. Você deve estar se perguntando, nossa, mas do que ele está falando? Calma que nós vamos chegar lá. E para quem é isso aqui que eu estou fazendo? É para qualquer um, indiferente de idade e de nível de evolução, que quiser aprender a desenhar cartoon do zero. Agora, se você quiser desenhar mangá ou desenho de figura com esfuminho, eu já adianto que isso aqui não é para você. O foco aqui é o estilo cartoon. E se você já está se perguntando o que é o estilo cartoon, só um pouquinho que agora eu vou te explicar. Você já viu o jogo Fortnite? Olha esses personagens que eu vou te mostrar aqui na tela. Você já viu algum desenho dos estúdios Disney, Pixar, DreamWorks, tipo Branca de Neve, Meu Malvado Favorito, Soul e coisas do tipo? Tudo é o estilo cartoon. Desenhos do Cartoon Network, como Ben 10, por exemplo, e Hora de Aventura, também estão dentro desse estilo. Ah, Rodrigo, mas Fortnite e Hora da Aventura são completamente diferentes. Um tem mais detalhe, tem um pouquinho mais de compromisso anatômico, né? Cheio de acessórios, itens, e o outro é extremamente icônico. Sim, meu amigo, mas ambos são o estilo cartoon. O que acontece é que existe mais de um tipo de cartoon. Eu gosto de dividir assim, entre icônico e semi-realista. O semi-realista seria mais próximo ao Fortnite e coisas do gênero, e o icônico seriam os desenhos animados tradicionais, como Meu Malvado Favorito, Hora da Aventura, personagens bem exagerados, caricatos. Agora, este curso é para quem quer aprender a fazer estes dois estilos. Eu curto muito o cartoon porque ele é muito rentável. Se você parar e analisar as coisas na sua volta, nós estamos ilhados. O cartoon está por todas as partes. A gente não vê muito por aí materiais impressos, campanhas publicitárias e coisas do gênero com mangá, por exemplo. Se você olhar, por exemplo, bolsa, mochila, caderno, algum impresso, tudo é ao estilo cartoon. E para você ver, para eu comprovar que isso aqui não é balela, eu quero mostrar para vocês aqui na tela alguns trabalhos de alunos meus antes e depois do curso. Nós temos trabalhos aqui então da Giovana, da Dagmara, do Matheus. Todos eles tiveram um início numa praia bem longe do cartoon e eles aprenderam o estilo com categoria. Notem que trabalho maravilhoso que eles já estão fazendo. Por um momento na minha vida, na minha história, eu não consegui acreditar, ou melhor, eu desacreditei no meu potencial e desacreditei na coisa que eu mais amava, que eu mais amo desde criança, que é a ilustração. Desacreditei nisso e comecei a buscar coisas para trabalhar que estivessem circulando a praia da ilustração. Então eu trabalhei como designer gráfico, diretor de arte, estive envolvido em campanhas publicitárias, coisas que davam uma leve pincelada no universo da ilustração. O começo da minha virada foi quando eu encontrei os meus primeiros mentores. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com um grande mentor foi durante o período da faculdade, nos quais eu desenhava nas horas vagas. E o meu professor de História da Arte, o Nestor, parou, observou aquilo, ele sendo um grande mestre de arte que era, e perguntou se eu fazia ilustrações para livros infantis. E eu disse para ele, eu desenho e eu pinto, mas dentro daquele meu universo deste tamanho, não é mesmo? Foi aí então que começou a nossa amizade e o primeiro grande mentor que deu um grande salto na minha escala evolutiva. Eu lembro que os primeiros trabalhos, as primeiras parcerias que eu fiz com ele, todas foram negativas, porque ele tinha uma mentalidade artística gigantesca. Ele dizia, não. Ele já falava o portunhol de tanto tempo que estava no Brasil. Não ser expressivo, dizia ele. Ele dizia que não era expressivo, ele dizia, me parece um pouco comercial demais, né? Me parece uma coisa que eu possa ver em qualquer lugar. Não. Ou dizia para mim, não está bem. Mas por que não está bem? Não, aquarela não é assim, aquarela necessita de manchas. E me deu de presente um livro, Aquarela para Principiantes, né? Ou seja,
Rodrigo, você não sabe nada de aquarela. As coisas estavam indo bem, eu estava sendo assessorado por um mentor, mas elas iriam piorar durante um período, né? Por quê? Porque eu tentei me aventurar entre vários estilos, eu quis fazer aquela coisa que todo iniciante com ânsia quer, que é desenhar tudo. Eu posso desenhar qualquer coisa, eu posso atender todo tipo de cliente, eu posso fazer todos os estilos, e aquilo se tornava uma coisa demorada, né? Os clientes queriam cada vez mais em um curto período de tempo, e era uma coisa dolorosa você ter que desenhar todo e qualquer estilo, e acabava fazendo o Ctrl+C, Ctrl+V, sem aquela identidade, sem você ter a sua identidade como artista, que era uma coisa que o Candy já tocava nessa minha ferida lá no início. Definitivamente eu só consegui solucionar isso quando eu juntei tudo que eu aprendi, todo o conteúdo que eu aprendi mundo afora, né, com os treinamentos aqui, com as mentorias com o Nestor e com todos os treinamentos que eu fiz, e resumir isso em um método fácil, prático, objetivo, né, e lógico, rápido. Eu consegui atender mais clientes num curto período de tempo e focar exatamente em um estilo comercial rentável. Aí as coisas começaram a acontecer. Após o convite da WeTutors em 2018, o WeTutors é uma empresa de cursos aqui de Porto Alegre, eu gravei o meu primeiro curso de desenho. Depois deste primeiro curso, nós percebemos que o desempenho das pessoas após utilizar o meu método e a minha técnica era tão grande e elas já conseguiam mandar tão bem que eu percebi realmente que esse método que eu utilizava para mim como profissional, ele servia também para evoluir as outras pessoas e fazer com que elas conseguissem desenhar sozinhas com o meu método e a minha técnica, usando a imaginação delas, criando independente de mim. E olha só, mas presta atenção, nesse caminho eu aprendi, né, eu consegui identificar alguns erros que impedem a sua evolução. E com certeza você deve estar fazendo algum deles, então eu vou começar a citar neste momento. O primeiro é não saber o que você quer desenhar, né? Aquele estranho fenômeno da folha em branco. Se você não imaginou, não idealizou a sua ideia, como é que você vai saber o que quer desenhar? Como é que você vai conseguir ser criativo? É impossível, né? Então, tópico número 1. Pense na história que você quer desenhar. Imagine o que você quer desenhar. Pense nesses 3 tópicos. Quem, quando e onde. Isso mata toda e qualquer dúvida daquele fenômeno da folha em branco. Você se torna super criativo em 3, 2, 1 com esses tópicos, ok? Segundo erro é você querer começar o desenho pelo final, ou seja, pelos detalhes. Querer começar a desenhar pelo detalhe do detalhe do detalhe. Isso é uma coisa tão penosa, leva tanto tempo e você no final fica com aquele sabor de morte, aquela sensação terrível de frustração. Puxa, perdi um tempão e não consegui fazer nada, né? É um pecado capital o detalhe do detalhe quando a gente está começando. Você tem que pensar num desenho como um prédio, como um projeto. Ninguém chega sentando tijolo e argamassa em cima de tijolo, ele desaba, né? Acaba em ruínas. Você tem que pensar na estrutura, nas etapas. Primeiro você assenta o terreno, depois você faz as marcações, você coloca as vigas, né? E por último são os acabamentos do prédio, né? Aqueles detalhes. Podem ter aqueles detalhes metálicos, aqueles vidros lindos, maravilhosos, né? Ou aquela cerâmica extremamente rebuscada. Pense que é nisso. Um prédio, eles não começam colocando a cerâmica rebuscada e o acabamento bonitinho. Primeiro eles erguem toda a estrutura, são etapas. Pense nisso. Pense no desenho como projeto, como etapas. O terceiro erro é estudar muitos tutoriais. Muitos tutoriais. Você vai estar dizendo, nossa, mas eu tinha a impressão que quanto mais tutoriais eu estudasse, mais craque eu iria ficar. O que acontece? Você estuda tutoriais diferentes, de diferentes tipos de métodos, diferentes tipos de técnicas e um pecadão. Diferentes tipos de estilo. E aí fica aquela salada de fruta com salsicha, sabe? Com um sabor de morte também horroroso. E acaba que você não consegue aprender absolutamente nada.
Cada estilo possui uma metodologia, uma técnica, um objetivo. Então se você fica fazendo essa dança entre estilos e entre tutoriais, hoje eu assisto o tutorial do fulano, amanhã o da Beltrana. Se eles forem do mesmo estilo, com a mesma técnica, ok, você se deu super bem. Se eles tiverem estilos diferentes, você só se ferrou, só perdeu seu tempo e com certeza o seu desenho vai ficar aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V ou o Frankenstein de desenho. Você não foi criativo, você não criou nada, você copiou um pouquinho do fulano, Beltrano e do ciclano e ainda tá com o peito estufado. Olha, levei 10 horas para fazer isso. O quarto grande erro é tentar copiar sem entender o que está acontecendo. Por exemplo, existem artistas maravilhosos que fazem esboços muito bem feitos, ou quando você compra algum treinamento e você vê o artista esboçando, ensinando esboços, e aí você se preocupa em fazer o quê? Copiar todo o detalhe do esboço que a pessoa deu e não se preocupa em entender o porquê que ela está fazendo aquilo. Não é mesmo? Você acaba perdendo um tempo precioso só copiando e não entendendo. A melhor coisa que você tem a fazer num treinamento, logo de cara de chegada, é entender como as coisas funcionam para você armazenar aqui dentro, ó, e ter armas para o futuro, para usar futuramente. E o quinto erro é não usar geometria. O mundo, o universo é feito de geometria. Todo o universo é regido pela geometria. Tudo é feito por geometria. Por que você não vai usar geometria? É muito mais fácil, mais rápido, mais poderoso para o seu cérebro gostar e armazenar uma informação geométrica. Eu vou agora para o Photoshop e vou dar um exemplo na prática de como usar geometria a seu favor para criar seus desenhos. Bom, eu vou para o meu ambiente do Photoshop. Você pode fazer no papel e com lápis de cor ou papel com lápis grafite, depois finalizar com caneta Bic, fica a seu critério. Estou aqui no ambiente do Photoshop e agora eu vou mostrar para vocês como é que eu aplico esse meu método da blocagem dos objetos geométricos e também da comparação que eu faço com coisas do nosso dia a dia para dar aquela ajuda para o cérebro memorizar essas formas, ok? Eu gosto de começar toda e qualquer ilustração que eu faço por formas geométricas básicas. Como, por exemplo, eu posso pensar em uma elipse para que eu faça o topo da caixa craniana. Depois disso, ó, eu posso dar início a uma outra forma geométrica, como, por exemplo, um triângulo. Eu posso pensar num triângulo nessa parte de baixo. Eu posso pensar também em um tubo, em um cilindro. Essas formas geométricas, quando eu falo que a respeito que a geometria tem um imenso poder a mais que qualquer forma orgânica, elas te dão a altura, a largura, o volume exato, né, no seu cérebro para que as coisas consigam funcionar. Então são formas geométricas básicas que a gente encontra no nosso dia a dia. Essas bases construtivas eu sempre faço usando essas formas geométricas. Você consegue tanto imaginar quanto desenhar elas de uma maneira muito rápida, muito objetiva. Depois que eu criei essa base, eu gosto de traçar sempre uma linha que divide o rosto em lado direito e esquerdo. Esse meu personagem ele vai estar em 3/4, ok? Depois disso, eu posso começar a fazer a linha da altura dos elementos desse rosto, como por exemplo a linha dos olhos, linha do nariz, linha da boca, certo? Linha da altura do nariz, entre o nariz e os olhos, linha dos olhos, a orelha eu sei que ela vai estar exatamente entre os olhos e o nariz, então eu já vou colocar uma outra figura geométrica aqui, que é uma elipse. Você pode pensar nessa elipse ou como uma bolacha ou como um disco, enfim, algo do seu dia a dia que te ajude a memorizar isso, ok? Depois que eu situei isso, fica muito mais fácil de eu começar a modelar qualquer coisa aqui em cima. Eu gosto de pensar para essa região dos olhos, para essa região do nariz, como um triângulo ou numa gravata. Todo mundo sabe desenhar uma gravata, né?
Essa é a forma básica dos narizes, é um triângulo. Não que ele vá precisar ser necessariamente um triângulo, que vai precisar ser pontudo, mas para que você consiga ter a base disso. Outra coisa que eu gosto de lembrar na região dos olhos, ó, é como se fosse um óculos daquele Ray-Ban, sabe? Nessa estrutura, ou como se fosse uma máscara. Isso é a câmara ocular. Eu desenho todas essas estruturas para que eu consiga me guiar, né? Nós temos acima dessa linha, nós podemos pensar somente numa faixa, num estiramento, que é para fazer essa região da sobrancelha. E aqui eu tenho então a marcação da boca do personagem. Em cima disso aqui, que é uma estrutura básica, eu consigo modelar qualquer coisa aqui em cima. Você não precisa desenhar isso sempre, mas você pode imaginar isso. Vai chegar uma hora que esse método você não vai precisar desenhar toda essa estrutura, você vai poder imaginar essa estrutura, certo? Em cima disso aqui, então, eu posso desenhar qualquer coisa. Eu vou me inspirar em alguma coisa que eu tenha jogado ou que eu tenha vivido nos últimos tempos, em séries, filmes e coisas do tipo, e vou transformar isso aqui em um personagem cartoon, né? Em cima dessa estrutura, por exemplo, ó, eu posso começar a modelar o rostinho. Então eu vou querer um rosto. Eu vou querer um rosto levemente mais ovalado para ela, né? Eu gosto de fazer meninas com rostos mais ovalados. Você vai estar se perguntando, nossa, mas você colocou uma forma diferente do que aquele triângulo. Aquele triângulo serviu para me guiar. Eu tenho a base tirada dele, né? Aqui, como por exemplo, eu consigo fechar já com a base do maxilar e saber a respeito do encaixe do pescoço lá na caixa craniana do personagem, certo? Aqui na região dos olhos, eu tenho toda a estrutura armada para que eu consiga ilustrar algo bacana, não é mesmo? Eu falei a respeito do nariz, eu preparei uma estrutura triangular para receber esse nariz. Mas não significa que esse nariz de 3/4 ele vai precisar estar nessa estrutura triangular. Ele serviu para eu me basear, né? Eu gosto de fazer meninas com narizinhos mais batatinhas, mais arredondadinhos. Então aqui na parte do refino da ideia, eu posso continuar pensando em coisas, como por exemplo, se eu colocar uma elipse, eu já consigo representar toda a área do nariz. Se eu acrescentar uma vírgula e aspas, eu já tenho um narizinho perfeito em cima daquela base para minha mocinha, digamos assim, né? Não gosto de colocar esse osso pronunciado nas meninas, porque isso deixa uma característica bem masculina. Aqui nesse centro, então, ó, eu traço mais uma linha para ter os olhos. E lembrando, né, que olhos geralmente são cilíndricos. A base do olho, lá temos a íris e a pupila, ela é assim, é um globo ocular. Então, quando eu faço o cartoon, que eu estou estilizando ao máximo, eu sempre uso coisas mais cilíndricas. Os meus olhinhos são sempre mais cilíndricos. Para fazer a boca, eu gosto de pensar sempre num pássaro voando, né, ou numa letra M, e sempre pensando que a parte de baixo do lábio, geralmente estilizado, é mais carnudo. Então eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui, uma boquinha sensual para esse personagem, e a parte de baixo levemente mais carnuda. Sempre essa covinha aqui no canto para dar esse aspecto de mais profundidade nesse sorriso. Eu vou dar uma diminuída nesse queixinho dela para ela não ficar muito queixuda, certo? Você pode ir acrescentando elementos aqui em cima, como por exemplo, eu posso pensar numa batata. Ou simplesmente numa elipse, uma coisa bem simples, para que eu consiga posicionar esse elemento, né? A orelha aqui dentro, na hora que eu estilizo o cartoon, você pode pensar num S em um Y, um S e num Y. E aqui eu já posso pensar na estrutura do cabelo desse meu personagem, né? Eu vou só demarcar aqui brevemente a entrada
a entrada da franja. Ela não vai ter franja na real, mas a entrada dessa testa. Aqui eu vou dar uma encurtada naquela elipse, para ela ficar num padrãozinho mais princesinha, certo? E aqui eu começo a delimitar então a entrada do cabelo com coisas simples, com objetos simples. Notem que eu fiz simplesmente um arco. Você pode pensar aqui num bumerangue, digamos assim. Essa é a parte da comparação. Quando você começa a comparar essas coisas com objetos triviais, ou que você tenha no seu dia a dia, ou que simplesmente você consiga entender, você consiga ajudar a sua mente a entender, fica muito mais fácil de você acertar, né? Essa parte aqui que eu estou fazendo, ela é sempre a parte geométrica. Eu sempre faço objetos geométricos, eu tento ser o mais geométrico possível para que eu consiga montar isso na minha mente. Como eu falei, é uma técnica de apoio. Um dia pode ser que você não precise usar toda essa blocagem, que você consiga ir direto ao ponto com o seu personagem. Mas essa técnica já vai ter te ajudado e muito. Quando eu tenho muita dúvida a respeito da minha composição, eu sempre uso ela. Aqui vou colocar um outro ornamento no cabelo. Vou colocar umas tranças de dread nela. Então nesse primeiro momento aqui, por exemplo, ó, eu estou pensando, você pode pensar em uma mangueira d'água, ou em um cadarço. Eu acho que um cadarço é melhor. Todo mundo tem cadarço em casa, né? Cadarço de tênis. E no movimento que esse cadarço pode ter. Todo mundo sabe desenhar um cadarço, é uma coisa extremamente simples, para que eu consiga trabalhar nessa composição do personagem. Essas tranças de dread, geralmente elas são mais bagunçadas, né? Aqui, por exemplo, eu já dei um fluido diferente para o cabelo do personagem. Vou só dar uma diminuída neste queixo, para chegar mais dentro do meu padrão. Consigo voltar à minha composição, então. Aqui, ó, eu posso me preocupar agora também a respeito com a estrutura dos olhos. Eu gosto sempre de pensar nessa região entre globo ocular, sobrancelha, como se fosse uma máscara. Então você pode pensar em uma máscara dessas, sabe essas máscaras de dormir que a gente usa quando vai viajar, ou quando vai para alguma festa, algum baile de carnaval, alguma coisa do tipo, ou até a máscara do seu super-herói favorito. Essas máscaras de dormir que a gente coloca para tapar o sol, você pode pensar nessa estrutura. É muito simples se você pensar nessas coisas triviais para você acertar essa composição. Então eu sempre gosto de pensar nessa máscara entre aquele espaço que eu desenhei antes e entre a câmara do globo ocular. E aí eu tenho imediatamente tanto o espaço correto da sobrancelha, porque a sobrancelha acontece aqui, quanto as possibilidades que eu vou ter na hora de mexer com ela. Esse personagem, ele é uma versão cartoon de um outro personagem que eu fiz, baseado no que eu joguei no Horizon Zero Dawn, que eu acho uma vibe bem bacana, certo? Bom, aqui eu tenho um esboço bem rápido da minha ideia, e eu preciso colocar um pouco mais de sensualidade nesses olhos. Deixar ela com um aspecto bem mais sensual. Então eu vou fazer aquele olhinho assim, mais caidinho. Mas antes disso eu sempre faço o desenho do globo ocular. Nunca desenhem ele parado no meio do olho, assim, porque senão vai dar o aspecto que o personagem tá. Não vai ficar natural. Gosto de deixar as minhas meninas com a relação pupila e íris um pouco maior do que o trivial, deixar com um aspecto um pouco mais infantilizado. E aqui eu posso descer um pouco mais da pálpebra para fazer aquele aspecto. Estou usando maquiagem e tô com esse olhar sedutor, sabe? Eu vou levantar um pouquinho mais isso aqui, ó, para fazer um sorrisinho dentro daquela minha técnica do M. Entre você fazer um M para a boca, né?
E aqui no meu personagem ela tinha uma pintura tribal, alguma coisa assim. Eu acho que já é o suficiente e a partir daqui, com tudo isso, eu consigo refinar essa minha ideia. Eu consigo tranquilamente refinar essa minha ideia. Bom, vou dar uma flipada na minha tela para ver se está tudo ok, para encontrar possíveis erros de ângulos. Você pode virar o seu personagem para o espelho se você estiver fazendo no método tradicional. Eu tenho o costume de fazer as minhas personagens queixudas. Então vou dar uma bela de uma diminuída. Para mim tá tudo ok, é isso aí. Tá tudo nos seus lugares. Então acho que tá na hora só de passar a limpo isso. Notem que quando você começa a pensar nessa estrutura de antes pensar nas bases e antes desenhar toda essa blocagem geométrica, fica muito mais fácil de você acertar do que você desenhar, olhar, ai não gostei, vou olhar o do fulano. Desenhar, ai não ficou bacana, e agora? Desenhar, não gostar, fulano, o que você acha? Quando você pensa nessas bases baseadas nas possibilidades anatômicas reais, o seu índice assertivo é muito maior. Lógico que eu não faço toda essa blocagem quando eu estou no meu dia a dia trabalhando para os meus clientes, eu vou direto ao ponto. Mas é como eu falei, é muito importante para você que está aprendendo, aprender da maneira correta para que isso fique uma composição agradável, né? Na hora de finalizar esse personagem, eu só vou me preocupar com uma coisa muito, muito, muito bacana, que é o que eu chamo de fluidez. Horas o traço começa fino, ele engrossa, ele termina mais fino. Horas a minha linha é curva. Horas a minha linha é semicurva, curva, horas a minha linha é reta. Essas mescladas entre si, né? Nunca vai ser reto, 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 curvo, 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 o tempo todo. Essa parte do refino é a parte que você não pode inventar moda, tá? Se lá na orelha eu disse que era um número 3 ou um número 5 e falei que era um Y, você não pode inventar moda aqui. Se você inventar moda na hora de refinar o traço, fugindo daquela base construtiva que você fez, provavelmente você não goste ou provavelmente alguma coisa não saia conforme o esperado e você acabe se frustrando. Mas se você seguir exatamente esse método, esta técnica de blocar e de começar a pensar em coisas do seu dia a dia para desenhar esses personagens, as coisas só fluem e seu índice assertivo é muito maior, ok? Então aqui, por exemplo, ó, eu vou só pegar a base que eu já havia desenhado previamente para pensar nessa sobrancelha. Sobrancelhas de meninas não façam muito grossas, porque pode fugir do padrão, né? Pode ficar estranho. Isso no desenho, no mundo real existem meninas com sobrancelha de tudo que é tipo. Mundo real é uma coisa, mundo ilustrado é outra. E aqui vou dar uma refinada nesse narizinho dela. O nariz dela vai continuar sendo... Notem que o nariz dela é uma vírgula, uma linha semicurva, em aspas, né? Uma outra vírgula e mais aspas. Não é nada mais além disso. O Cartoon ele é a concepção de você ser inteligente usando toda essa geometria. Ah, mas eu não estou enxergando tudo aquilo que você montou aí. Mas isso é estrutura. Um personagem poderoso, você tem que pensar nas coisas que estão de trás dele, para que fiquem bacana, né? Se você não pensar nisso, fica complicado. Pense que um personagem bacana, ele precisa ser poderoso, ele precisa ser carismático. Vou refazer esse olhinho aqui, porque não ficou nos conformes. Eu inventei moda em cima e não deu certo. Outra coisa muito importante que eu não toquei aqui, eu falei a respeito, mas não toquei, é a respeito das linhas paralelas. Eu flipei a tela e disse para vocês, eu vou flipar a tela para que eu, Rodrigo, tenha uma noção se eu errei alguma linha, né? Alguma perspectiva.
Bom, daqui em diante, ó, eu vou só refinar, refinar e refinar. Eu vou deixar você com o vídeo acelerado, de eu terminando esse refino, ok? Então, como você viu, com blocagem e comparação, você consegue desenhar qualquer coisa que esteja na sua imaginação. E este é o método que eu utilizo dentro do meu curso para ensinar os meus alunos a desbloquear, né, a sua criatividade, desde o básico até o mais avançado. Não fica muito mais fácil, muito mais prático de você trazer aquela ideia à tona quando você tem um norte certo, com essa história da comparação de coisas simples e de blocos geométricos que toda e qualquer pessoa consegue desenhar. Eu tenho certeza que se você ingressar nesse treinamento, você vai ter só sucesso. Eu quero te mostrar o que nós vamos trabalhar dentro desse curso. Cabeças e expressões. Nós vamos ver geometria da face, desenhar cabeças com formas simples e complexas, desenhar rostos a partir de referências, desenhar elementos como olhos, nariz, boca, colocar expressões nos seus desenhos, pintar usando caneta e papel. Nós temos o corpos e figurinos, que te ensina a criar toda a estrutura anatômica, como desenhar corpos a partir de cabeças, criar corpos com diferentes biotipos, criação de figurinos e vestimentas, finalização com pintura digital, anatomia avançada e toda a parte de movimentação do seu personagem. Temos também o treinamento Criação de Personagens Profissional, como fazer uma pesquisa por referências, como criar esboços, utilizar blocos geométricos na construção dos corpos, a line art ao estilo profissional, definir as cores da pintura digital, iluminação e sombreamento no Photoshop. Ao todo, são mais de 30 horas de treinamento. 30 horas! Além dessas 30 horas de videoaulas, você também recebe PDFs, você recebe lâminas de exercícios para que você pratique após assistir essas aulas. E também você vai receber acesso ao meu grupo de desafio dos alunos no Facebook, que toda semana temos um tema super interessante no qual a galera troca aquela ideia bem bacana, mas não parou por aí. Você também vai ter direito a fazer um trabalho de conclusão com tudo que aprendeu. Depois que você fizer todas as lâminas de exercício, você manda para que eu te avalie e aí depois do meu ok, do meu puxãozinho de orelha básico, você consegue o seu certificado de conclusão. Olha só que bacana! Talvez você esteja pensando assim, putz, Rodrigo, eu não sei desenhar. Será que esse curso é para mim? Mas é claro que ele é. Por mais que você não saiba desenhar nada, nem o famoso boneco de palito, logo nas primeiras aulas do primeiro treinamento, você já aprende a usar geometria básica, você já aprende a criar as suas próprias cabeças de personagens e já sai desenhando logo nas primeiras aulas práticas. Quero que você dê uma olhada nos comentários de alguns alunos que acharam que nunca iriam conseguir. Dá uma olhada aí. Outra coisa que você pode estar pensando, né, na história da vida tarefada, eu tenho uma vida muito atarefada, eu tenho faculdade, tenho trabalho, eu não tenho muito tempo, tio Rodrigo. Não precisa se preocupar com isso. 30 minutos por dia que você pegue com foco, aqueles 30 minutos que você senta e diz, eu vou estudar agora. Eu tenho certeza que você consegue, porque eu tenho mais de 2.600 alunos que fizeram a mesma coisa e conseguiram. Com certeza você também consegue. Se você também está pensando que sem um professor assim, tete a tete, cara a cara, você não vai conseguir,
eu gostaria de te dizer que as aulas são muito didáticas e que realmente eu ensino um passo a passo extremamente detalhado e extremamente dinâmico. Não desenho da maneira que eu desenho no meu dia a dia. Eu desenho no curso na maneira que um mentor precisa entender e fazer você entender como é que aquela estrutura funciona. Eu tenho certeza absoluta que você vai se sentir extremamente seguro com o meu método. Só para fechar, ok? Não precisa de computador, não precisa de mesa digital, não precisa de tablet, de usar isso, aí aquilo pro da vida. Com folhas de papel sulfite normal, lápis, caneta Bic e um estojo de lápis de cor, dá para você fazer mágica e mandar muito bem, é lógico. E é justamente por isso, pensando naquela galera que não tem computador, não tem tablet ou não gosta também, é um direito que as pessoas têm, que eu resolvi dar de brinde o meu treinamento chamado Colorindo com Lápis de Cor. Nesse treinamento eu vou te ensinar todos os meus métodos, todos os meus macetes de utilizar esse material simplesmente mágico, maravilhoso, de fácil acesso, é um material barato, que eu tenho certeza que todos vocês têm em casa e vocês conseguem extrair uma técnica extremamente rápida, prática e expressiva. Eu ensino toda a parte de manuseamento de materiais, de tipos de folha e te dou dicas vitais de como usar eles a seu favor, como por exemplo, aula de esboços, aula de achuras gráficas, teoria da cor, a cor-chave para o sombreamento com lápis de cor. Você aprende nesse treinamento lápis de cor escolar, lápis de cor aquarelável. Ah, mas tem diferença? Claro que tem, são universos de diferença entre um e outro. Eu também te ensino um mix de técnica usando papéis coloridos, lápis de cores aquareláveis e marcadores permanentes. Materiais bem baratinhos que você encontra em qualquer lugar e vai mandar super bem. Então, eu convido você a conhecer o meu curso, a clicar nesse link que está aqui embaixo, garantir a sua vaga e olha só, você tem 30 dias para testar. São 30 dias que você tem para ver se gostou do meu método, gostou da minha técnica, se vai se adaptar e se você realmente vai conseguir desenhar sozinho. Eu tenho certeza que você vai adorar e vai sair mandando muito bem. São 30 dias de garantia incondicional que você tem. Eu espero você lá. Tchauzinho.